Olá, tudo bem com você? Eu sou Gabriela Frontini e é muito bom ter a sua companhia mais um dia aqui com a gente. Já se ajeita aí no seu sofá, fique confortável, porque eu tenho certeza que a história de hoje vai te emocionar. Hoje vamos conhecer a convidada muito especial, que é a Flávia Harder. Ela enfrentou perdas gestacionais, mas conta como não desistiu e manteve a fé e a esperança. E hoje compartilha a sua história de milagre, que é o Miguel. Vamos para um rápido intervalo e na volta a Flávia já vai estar aqui comigo para contar mais detalhes da sua história. O Identidade volta já. A história de hoje é sobre espera, sobre confiança e sobre um coração que se manteve firme mesmo diante das incertezas. E além disso, sobre um Deus que pode transformar as lágrimas em sorriso e escrever a nossa história de uma forma surpreendente. A trajetória da Flávia nos lembra de algo muito profundo, de que mesmo quando a vida nos coloca diante de um grande sofrimento, ainda assim é possível encontrar esperança. A Flávia enfrentou momentos de dor e silêncio e mesmo quando parecia não ter saída, ela escolheu não deixar que a sua fé fosse apagada. O milagre na vida da Flávia tem nome, é Miguel, e nos mostra que no tempo certo a promessa se cumpre. A história da Flávia é exemplo de coragem, de esperança e fé. Flávia, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade, já vi que já emocionou ali, né? Obrigada, Gabi, o prazer é meu, uma honra estar aqui. E já comecei chorando, utilizando o lencinho que você comentou antes da gente ficar começar. À vontade, é para isso Porque mesmo. quando a gente ouve, a gente realiza tudo o que aconteceu, né? Igual quando a gente fala, né? A gente relembra e revisita tudo isso, né? E é um prazer estar aqui para falar sobre Deus, sobre o milagre, sobre a fé, porque sem Ele eu não estaria aqui hoje para compartilhar com vocês. E eu quero começar perguntando de como era o seu sonho da maternidade, né? A gente que é mulher, às vezes desde menina, brinca ali de boneca, tudo mais. Como é que era para você o sonho de ser mãe? Isso sempre permeou a sua vida, desde a infância, ou foi depois já do casamento que isso passou pela sua cabeça? Não, sempre. Eu me lembro de brincar só de boneca mesmo. Eu nem era aquela menina que brincava de Barbie, nada disso. Era sempre cuidando de um nenezinho, né? Então, eu sempre tive o sonho de ser mãe. Inclusive, os amigos na escola sempre brincavam comigo. Ah, eu vejo você daqui a alguns anos, a gente se reencontrando, você com os 3 filhos, um monte de mala de criança. Todo mundo já te via como mãe mesmo. Todo mundo já me via nesse papel. E você era daquelas que colocava nome, por exemplo, eu tinha uma boneca que se chamava Isabela e eu pensava, quando eu for mãe, eu quero ter uma Isabela. Era desse tipo, não? Era desse tipo e o nome que eu sempre quis era Miguel. Eu não tinha um nome de menina definido, mas desde pequena eu falava que eu queria um Miguel. O Miguel veio, mas antes do Miguel, eu sei que você passou por perdas gestacionais. Isso. Eu queria que você contasse para mim a primeira perda, como é que foi, como é que você recebeu esse diagnóstico e como é que foi dali em diante. Tá. A Helena foi o nosso primeiro positivo, né? Logo quando a gente casou, a gente já começou a falar sobre a ideia de ter filhos, né? E aí, em janeiro de 2020, a gente resolveu colocar esse plano em prática e tentar, né, a primeira gestação. Em abril, eu recebi o positivo e descobri que eu estava grávida da Helena. E a gente nunca imagina que vai passar por isso, apesar de ouvir e ter uma probabilidade, né? Então, a gente recebeu a notícia de que ela estava a caminho, nós fizemos um chá revelação, né, num domingo. E aí, numa sexta-feira, a gente já descobriu que ela já não tinha mais batimentos. Então, a Helena foi a nossa primeira experiência de paz, o primeiro positivo, onde a gente já idealizou e imaginou uma vida inteira com ela, né? E você recebeu essa notícia de uma maneira mais humanizada, assim, ou de uma maneira mais fria? A gente estava em pandemia, né, Gabi? Então, isso foi muito difícil. Foi, assim, um peso adicionado, né? Porque eu tive um sangramento, né? Acordei pela manhã, fui ao banheiro, vi que estava com sangramento, fui direto para o hospital.
E aí eu fui fazer um ultrassom, mas como estava em pandemia, era só eu e o médico, meu esposo não pôde entrar comigo na sala, né? Isso já foi muito difícil, né? Estar ali sozinha, não sabendo se eu iria ter uma notícia boa ou ruim. E o médico, assim, ele não foi grosseiro comigo, mas ele também não foi super empático, né? Eu lembro dele passar, né, o aparelho do ultrassom, não me falar nada, eu vi, né, a Helena formadinha pela tela, e aí ele aumentou o volume e abaixou. Aumentou o volume e abaixou. E nisso eu já vi que poderia ter alguma coisa errada, porque o barulho era só de útero, não tinha o sonzinho do coração. E foi aí que eu perguntei para ele, eu falei, doutor, tem alguma coisa de errado? E aí ele falou, eu odeio falar isso para os meus pacientes, mas ela não tem mais batimento. E aí nessa hora foi muito difícil e eu implorei para ele deixar o meu marido entrar, né, quebrar esse protocolo da época e ficar ali comigo. Foi o momento que o chão se abriu sob os nossos pés. É uma dor muito inexplicável mesmo, né? Depois dessa primeira perda, como é que você foi lidar com medo? Porque eu imagino que queria tentar novamente, obviamente, já que o sonho era ser mãe. Mas como é que vem o medo, né? Depois que você sofre uma perda, a gente fica sempre assim, ai, será que vai acontecer de novo? Será que eu tento de novo? Será que eu não tento? O que eu faço? Você lidou com isso? Foram várias etapas, né, de situações para a gente lidar. Primeiro, cuidar daquela dor, daquela quebra de expectativa, né, daquela frustração. Depois eu tive um luto em relação a Helena, mas também um luto em relação às primeiras vezes, né? A gente tem, assim, um amor por tudo aquilo que acontece pela primeira vez e já é um sucesso, né? Então, a gente escolheu um curso na faculdade que vira profissão de anos de sucesso, a gente tem um casamento que vira o casamento da vida inteira, e eu nunca tinha passado por uma frustração em relação a essas primeiras vezes. Então, esse luto aconteceu de como será que vai ser o novo positivo? Será que eu vou ficar tão feliz quanto esse, né? Será que eu vou conseguir aproveitar? E aí eu entendi que o medo ele ia fazer parte ali daquela caminhada até as coisas se concretizarem. Então eu entendi que eu não ia conseguir me livrar dele, né? Sim. Mas eu procurei na minha fé me manter firme, né? Eu acho que a fé foi um divisor de águas para eu lidar com essa insegurança. A gente vai abordar até mais essa questão da fé. Porque, infelizmente, na segunda tentativa, no segundo positivo, você também sofreu uma perda gestacional. O que mudou depois dessa segunda vez, até em relação à fé? Da primeira, Gabi, eu senti que a gente levou um baque, sabe? Foi aquele choque de, nossa, isso pode acontecer, isso está acontecendo com a gente. Da segunda, a sensação que eu tenho é que foi um desespero maior, porque daí chegou para nós a possibilidade disso nunca acontecer. E isso pegou a gente. Eu imagino que, realmente, eu também já sofri uma perda gestacional, mas eu sofri depois que eu tive a minha primeira. Que eu também sonhava muito em ser mãe, tive que passar por um tratamento, porque eu tinha uma condição difícil de engravidar naturalmente, mas eu fiquei pensando assim, né, foi bem difícil, luto, tudo, e eu não quis mais tentar de novo, talvez por medo de perder de novo. Mas eu fiquei pensando assim, se fosse a primeira, eu não sei se eu teria aguentado. Eu acho que Deus é sábio, né, e permite que as coisas aconteçam de uma maneira diferente entre as pessoas. Exato. Eu não sei se eu ia aguentar, mas enfim. Olha só, gente, a palavra de Deus é a fonte mais confiável e é a base da nossa fé, como mostra aqui o estudo digital Código da Fé que eu quero apresentar para vocês. Se você quer conhecer mais sobre os fundamentos bíblicos e fortalecer a sua fé, esse estudo é para você, viu? Ele é feito totalmente pelo WhatsApp e é personalizado para você. Então, basta você enviar a frase Código da Fé para o WhatsApp 12982000062. Vou repetir o número para você. 12 é o DDD 982000062. E eu quero saber o seguinte, quem que esteve ao seu lado diante dessas duas perdas e como isso fez diferença, além da questão da fé que muda tudo, né? Sim, eu acho que o meu esposo foi um divisor de águas ali nesse momento, a gente se uniu muito, nós nos tornamos mais parceiros, né, do que nós já éramos. Eu venho de um relacionamento longo, né, nós começamos a namorar bem jovens,
Então, a gente ter passado por isso forjou, sabe, a nossa Uhum. parceria. E a minha família, né, a nossa rede de apoio, meus pais, minha irmã, os nossos amigos, receber o carinho deles e ter compartilhado também nas nossas redes trouxe muito conforto para nós. Acaba havendo uma troca ali, né? Você conforta as pessoas, mas de certa forma as pessoas também te confortam. Agora, Flávia, você sofreu 2 perdas, mas a conclusão, digamos assim, de cada uma delas foi diferente, porque na primeira você precisou passar por curetagem, se eu não me engano. Isso. E a segunda não, você mesma expeliu o embrião. Exatamente. A minha primeira perda, ela foi mais anormal, né? Já foi com 12 semanas, já foi uma perda mais tardia. A segunda, como foi com 5 semanas, seria aquela considerada mais natural, mais esperada de acontecer. Então, a primeira eu passei os 30 dias tentando expelir naturalmente. Isso foi um outro processo muito doloroso. Eu não quis passar por nenhum procedimento logo de cara, porque eu sabia que eu iria ter que me recuperar para tentar de novo. E desde o primeiro momento que eu soube que eu havia perdido a Helena, eu sabia que eu queria tentar de novo. Então eu decidi esperar, mas isso não aconteceu, eu tive que passar pela curetagem e da segunda eu expeli mesmo o saquinho gestacional. Eu lembro que quando eu passei por isso, primeiro, antes até de passar na minha médica, depois que eu soube de fato que tinha perdido, eu passei numa psicóloga. E ela foi muito humana assim comigo, falou: o que você decidir fazer, eu tô do seu lado. Se você quiser tirar através do procedimento da curetagem, eu tô com você. Se você quiser esperar, eu tô com você. Na minha cabeça, eu pensava assim: não, não quero esperar, eu quero que esse pesadelo acabe. Mas quando eu cheguei na médica, a médica falou: não, você quer tentar de novo? Eu falei: quero, porque assim, eu queria ter mais filhos, né? E aí ela falou assim: então vamos esperar. E eu pensava: meu Deus, mas quanto tempo isso pode demorar lá? Pode demorar 1 mês. Meu Deus, mas eu vou ficar 1 mês com isso. Mas enfim, Deus agiu ali e naquela mesma semana eu acabei expelindo, né? A gente passa por questões assim, a gente fica às vezes questionando, mas Deus sabe de todas as coisas, né, Flávia? Exatamente. E não tem uma regra geral, é o que é bom para cada um, né? E é muito bom a gente poder falar sobre esse assunto, porque muitas vezes é tabu. Quando a gente sofre isso, a gente não vê muitas vezes pessoas falando ao redor e a gente não sabe para quem recorrer. E que bom que vocês também abriram aí a vida de vocês para falar sobre esse assunto e tudo mais. Sim, sim. A gente vai fazer uma pausa rápida agora, para um breve intervalo, mas em seguida a gente continua nosso bate-papo aqui com a Flávia, até para saber o desenrolar de tudo isso e a vinda do milagre chamado Miguel. A gente volta já. Identidade de volta, hoje conversando com a Flávia Harder. Ela enfrentou 2 perdas gestacionais, mas nunca perdeu a fé e a esperança. E hoje ela está aqui compartilhando com a gente essa história. Flávia, você comentou que a perda acabou unindo mais você com seu esposo, né? Passando por essa dificuldade juntos, a gente acaba se unindo. Mas como é que isso mudou a fé de vocês? Teve alguma alteração no relacionamento com Deus? Ah, com certeza. Eu falo que antes disso, eu achava que eu tinha um relacionamento com Deus, né? Mas depois desse processo, eu acho que não tem momento melhor para a gente estreitar a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus do que no deserto, né? Quando a nossa vida tá com tudo indo bem, quando a gente está seguindo, né, todos os nossos planos, a gente muitas vezes não está atento, né, a essas coisas. E quando a gente passa por um deserto, apesar dele ter esse nome, ele é muito frutífero nesse aspecto, né? Sim, são os crisóis da vida que vão nos lapidando, né, nos Exato. transformando. Agora, quando você descobriu a terceira gestação, que é a gestação do Miguel, qual foi a sua primeira sensação ali? Como é que você lidou, talvez, com medo de perder novamente? A sensação foi difícil, porque além do medo, eu tinha uma culpa por sentir medo. Nessa gestação, nessa terceira gestação, eu fiz o uso do anticoagulante, né? Porque foi diagnosticado que eu tinha uma trombofilia, isso que resultaram, né, nos abortos. Então eu comecei com essas injeções, então a perspectiva era que de fato essa gestação evoluiria, né? E isso me trouxe muita culpa, porque eu pensava assim, poxa, agora é o Miguel, agora talvez isso realmente vai se concretizar e eu tô desse jeito, com medo, não queria fazer muitos planos a longo prazo. Demorei para descobrir que era ele que estava vindo, porque eu protelei a descoberta do sexo,
protelei quartinho, compras. Mas isso é absolutamente natural, né? Depois de 2 perdas ainda, não tem como o medo não bater a porta, por mais fé que a gente tenha, né? Exatamente. É difícil. Então, foi um processo difícil, mas aos poucos, dia a dia, eu fui com a ajuda da fé mesmo, né? Até orando ao Senhor, assim como diz na sua palavra, né? Peça, né? Que eu te dou. Então, eu falava para Deus, Deus me enche, né? De fé, de esperança, para que eu viva da melhor maneira possível e mais leve possível essa gestação que eu creio que vai se concretizar, né? E como é que foi a gestação, de fato? Depois de passar ali aquele primeiro trimestre, que é o tempo que a gente tem mais medo que isso aconteça, foi uma gravidez tranquila? Teve intercorrência? Conta pra gente. Teve, porque com a gente é sempre com emoção, né, Gabi? Então, o Miguel, eu descobri com 7, 6 meses de gestação que eu estava com uma brida amniótica, que é como se fosse uma trava mesmo no útero, que muito provavelmente foi devido a uma cicatriz da curetagem. E tem alguns riscos, né, de ter essa trava uterina, né? Para o bebê fica ali mais estreito, né? E a gente passou por um mês de angústia, porque eu descobri, era bem próximo do Natal, e o ultrassom que eu tinha que fazer para ver realmente como isso estava, eu iria só poder realizar em janeiro. Por conta das Então, festas, por ficava conta tudo das fechado. Ai, meu... Exatamente. Então a gente passou ali Natal, Ano Novo, a virada naquela tensão. E em janeiro a gente conseguiu realizar o ultrassom e viu que apesar dela estar ali, ela estava pequenininha e estava tudo bem. E aí num segundo momento, ali em fevereiro, o Miguel estava previsto para maio, eu tive uma perda de líquido. Então a minha bolsa, ela não chegou a furar mesmo, né? Mas na membrana mais externa fez um furinho, eu perdi líquido e fiquei ali uma semana internada com o risco do Miguel nascer prematuro. Puxa, foi com emoção mesmo. Com emoção, mas Deus entrou com providência, eu tive alta e o Miguel nasceu belezinha na data prevista. E como é que foi segurar o seu milagre no colo, olhar naqueles olhinhos, né? Que isso que eu acho que é o mais mágico da maternidade, quando você sonha, por mais que hoje a tecnologia consiga às vezes mostrar rostinho e tudo mais, quando você olha os olhinhos, não tem coisa melhor, né, Fábio? Não tem. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi o chorinho e ele nasceu foi, meu Deus, tinha mesmo o Miguel na minha barriga. A gente realiza, né, Gabi? Sim. E eu nunca vou esquecer da textura da pelezinha dele encostando no meu rosto logo que ele nasceu. Foi assim um sentimento inexplicável mesmo. E hoje esse milagrinho já tá grandinho até. Grande, tá com 3 anos. 3 aninhos fazendo a alegria aí da família. Exatamente, bem saudável, Graças bem a Deus. arteiro. Bem arteiro. Agora, gente, eles já compartilharam muitas coisas nas redes sociais, mas sentiram no coração o desejo, que entenderam que tinha um propósito, né? Se era para compartilhar algo, era com um propósito. Como é que surgiu essa ideia e como é que tem sido esse projeto? Porque vocês criaram, inclusive, um podcast, né? Exatamente, Gabi. Nós, a partir do momento, a gente já compartilhava um pouco a nossa vida, né, antes da gestação da Helena, e a gente compartilhou desde a descoberta nas nossas redes sociais, e quando a gente descobriu que havia perdido, não foi diferente. O fato da gente ter descoberto que muitas pessoas ao nosso redor também haviam tido perdas e a gente não sabia, nos deu um choque, né, um tabu, algo tão difícil de ser compartilhado, pessoas até bem próximas a nós, a gente não sabia. Então a gente começou a ver a necessidade de falar sobre isso, de compartilhar sobre a fé, sobre o que fazer nesses momentos, né? Então a partir daí a gente começou e em determinado momento nós criamos o podcast para também ter outras histórias inspiradoras, para edificar a nossa fé, para gerar essa identificação, para a gente não se sentir só, né, nas nossas dificuldades. Então, o podcast veio mesmo com um propósito. A gente crê, né, Gabi? A nossa fé diz isso, né? Que em tudo há um propósito. Então, a gente transformou essa dor, esse luto, esse processo em um propósito. E já tem dado resultado, né? Imagino, porque muita gente deve escrever para vocês falando, olha, tal dia assisti um episódio assim, aquilo fez bem para mim. Como é que vocês recebem esses feedbacks? É muito bom receber os feedbacks, Gabi. A gente na internet, apesar de ter ali comentários e tal, a gente fica com aquela sensação
todo dia eu me pergunto, será que isso ainda está fazendo a diferença para alguém, né? Será que ainda é para a gente continuar? E quando a gente recebe diariamente essas mensagens de as pessoas esperando o próximo episódio, dizendo que isso edificou a fé, que fortaleceu, que trouxe esperança, faz a gente continuar, né? Com certeza. A história de vocês ali fala também dessas perdas e, como eu falei, muitas vezes é um tema tabu, que às vezes as pessoas têm medo de falar, têm vergonha de falar, mas como isso é importante. Na época também que eu sofri o aborto, quando eu descobri uma pessoa que já tinha sofrido, eu grudei nessa pessoa e falei assim, me conta, e agora, o que acontece? Eu preciso saber, porque a gente às vezes não tem fonte, né, de conhecimento. Sim. Mas às vezes não é essa dor que você de casa está passando, pode ser uma outra dor. Mas eu tenho certeza que, de alguma forma, a história da família da Flávia possa continuar aí ajudando você a entender que Deus é o nosso Criador, o nosso mantenedor, e só Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Exato. Agora, Flávia, olhando para trás, né, por tudo que vocês já passaram, por tudo que vocês têm passado, agora a alegria aí de ver o Miguel crescendo firme e forte, qual é o aprendizado que você tem para você assim? O que Deus quis te ensinar com tudo isso até agora? Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi nesse processo, Gabi, foi entender que quando Deus ele faz aquilo que eu quero, que eu espero, que eu sonho, que eu desejo, eu me sinto abençoada, mas eu preciso entender que quando Ele não faz, eu tenho que me sentir ensinada. E o que são esses ensinamentos, né? Então, esse processo me voltou para esse lugar, para entender o que Deus quer de mim, o que Ele está me convidando, né, me impelindo a fazer em relação ao meu relacionamento com Ele, as coisas que não são daqui, né, que não é o nosso objetivo, as coisas daqui, né? Sim, aqui Então, é só uma passagem que a gente tem, né? A gente tem que olhar exatamente. sempre para o alto, né? Exatamente. E ter um olhar de, ao invés de ter um olhar de falta, de olhar para aquilo que Ele ainda não fez, olhar para aquilo que Ele já fez por nós, né? Então, esse processo de esperar algo, a minha espera foi em relação à gestação. A espera das pessoas de casa pode ser qualquer outra, mas nutrir esse olhar para o que Ele já fez por nós, eu acho que é um combustível de fé diário. É verdade. E Ele fez, faz e continua fazendo, né, Flávia? Exatamente, e continua fazendo. Eu comentei com a Gabi no bloco aqui no intervalo que eu estou grávida de novo e que é mais um milagre pela minha condição, né, pelas questões de saúde e principalmente nesse ano eu tive um susto, tive algumas lesões, né, no meu braço, uma suspeita de uma infecção, uma bactéria, né, na verdade, no sangue e fui para fazer uma biópsia numa máquina de tomografia, eu ia me submeter a uma radiação, ver o que estava acontecendo e quando eu fui para fazer, o médico falou que não ia fazer a biópsia porque não tinha mais nada para ser feito, não tinha mais nenhuma lesão, não tinha mais nenhuma coleção ali para puncionar e uma semana depois eu descobri que eu estava grávida. Nossa. Então a gente foi ali de uma probabilidade ruim, de um diagnóstico ruim para a vida. Né, para mais um milagre. Eu não sei o que será dessa gestação, né, está no começo, mas eu sei que o melhor Deus tem para nós. A vontade dele é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores em qualquer uma das situações, nas que a gente espera e nas que a gente não espera também, É verdade. né, Gabi? Que bonito ouvir isso, né? Porque realmente a gente tem que se colocar nas mãos de Deus e às vezes a gente acha que está entregando e muitas vezes não está. Exato. Eu lembro que assistindo a um podcast seu, você comentou alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Você achava que estava entregando, mas até a sua oração para Deus foi de um jeito que você se percebeu, opa, não estou entregando. Exatamente. Um dia eu orei para Deus para eu ter um diagnóstico. E eu fui na médica e a médica não fechou o meu diagnóstico e eu questionei a ele, falei, Senhor, como assim eu saí do médico e eu não tenho nada? O que eu vou poder fazer em relação a isso se o Senhor não me der o diagnóstico? E aí o Espírito Santo ministrou no meu coração, essa é a ideia. A ideia é que você não tenha nada para fazer, porque quando você não tem nada para fazer, é que você deixa as coisas de fato nas minhas mãos, né? Sim, a gente não tem que ter o controle de tudo, a gente tem que ter
A gente tem que colocar o controle nas mãos do nosso Criador. 100%. Flávia, obrigada mais uma vez por vir aqui Imagina, compartilhar eu que sua agradeço. história. Eu espero que ajude muita gente e que Deus continue te abençoando, que vem aí, quem Amém. sabe, uma menininha agora. Vamos Amém, ver. amém. Obrigada pelo convite, foi uma honra. E a você de casa, até o nosso próximo encontro aqui no Identidade, sempre às terças e quintas, 10h30 da noite, com histórias inspiradoras como essa. Fique com Deus e até mais tarde. Tchau, tchau.